Olá, aqui é Marcos Ivan, jornalista especializado em turismo, afiliado à Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, desenvolvendo mais um capítulo da série Festa do Arroz Tremembé 2024. Nós temos hoje o orgulho de receber aqui nos estúdios do nosso podcast duas personalidades da Estância Turística de Tremembé, Emílio Vargas, Wagner Vargas, e nós vamos começar, como sempre, perguntando quem é Emílio Vargas. Emílio Vargas é um espanhol que foi trazido da Espanha para o Brasil. Trazido. Eu não vim, me trouxeram. E com 10 anos, né? E aos 15 anos, mais ou menos, fiquei conhecendo Tremembé, me apaixonei pela cidade e estou aqui até hoje. Curtindo, vivendo Tremembé, uma vida gostosa. Nós temos a permissão de dizer: Tremembé é uma deliciosa cidade para se viver. Sim. Wagner Vargas, dando uma olhada no seu currículo, ou como dizem os outros, na sua vida pregressa, e tem muita história para contar, inclusive muita coisa para ser ilustrada na vida das pessoas. Como que você vê hoje, atualmente, a sua vida profissional, a sua convivência em Tremembé, e destaque para nós algumas coisas do seu currículo? Então, antes de falar do currículo, eu queria pegar a deixa aqui do meu pai e falar que, a princípio, eu sou fruto da paixão que ele teve por Tremembé. Porque ele se casou com a minha mãe, que é de Tremembé, e aí que eu vim, né? Eu e meus irmãos. Então, realmente é uma cidade muito importante para mim, apesar do meu início não ter sido aqui. Eu estudei em São Paulo, morei em São Paulo há muito tempo, e vim para cá por opção. Eu já trabalhava com arte visual, com ilustração, e resolvi vir para Tremembé, porque calhou que eu também me casei com uma moça de Tremembé. Tá tudo em família, tudo em casa, então. Exatamente. E sobre o meu trabalho, eu comecei assim, como artista plástico. Eu estudei no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, e era um curso bem acadêmico, no sentido de arte mesmo, né? Só que eu acabei indo para esse lado da ilustração editorial, especificamente. Comecei a trabalhar para livros, capas de livros, ilustrações de livros, coisa que eu sempre gostei muito. Desde criança, eu gostei muito de livros, de ilustrações de livros, e fiz muito isso. Só que hoje eu acabei voltando a me dedicar a um trabalho de arte, vamos dizer assim, pura, que não é encomenda, que não é uma ilustração, um trabalho de arte pessoal. E nessa arte pessoal, logicamente, tem um pouco da sua sensibilidade, ou muito da sua sensibilidade, um pouco dos ensinos de Emílio Vargas. Logicamente, a convivência favorece esse tipo de percepção. Emílio, como você vê hoje o trabalho de Wagner Vargas? Com orgulho. Só isso. E isso aí tem se transformado, talvez até nos seus conhecidos de Tremembé, como uma referência. Ele é o pai do Wagner, Wagner é filho dele, seria isso? Eu acho que não tem muito disso aqui, que nós não temos muito contato em geral, né, na cidade. Certo. São poucos. Mas em São Paulo, algumas pessoas conhecem o Emílio por causa do Wagner. E se falando de produção, Wagner é produção Emílio Vargas. E a sua produção artística, nós estávamos conversando nos bastidores, tem alguma coisa bem referente a viagens interestelares, alguma coisa que você já fez? O que marcou em termos de termos editoriais no seu trabalho gráfico para a indústria do livro brasileiro? Olha, eu trabalhei em várias áreas, mas teve 3 principais. Um é a área de saúde, vamos dizer, por exemplo, Florais de Bach, uma exposição, um exemplo, né? Eu trabalhei com algumas editoras que trabalham nessa linha de saúde natural, de coisas alternativas, né? E eu cheguei, inclusive, a ilustrar alguns baralhos
de tarô, que acabaram se tornando referência aí nesse mercado. Muitos usam. Foi exportado para a Espanha, para Portugal, se eu não me engano, para os outros lugares também. Então eu tive a princípio eu comecei nessa área, né? E sempre mantive uma certa relação. Talvez porque eu gostava de um trabalho fantástico, de coisas fantásticas, surrealistas, né? Sempre fui apaixonado pelo surrealismo, tipo Salvador Dalí. E, enfim, depois eu comecei a trabalhar com ficção científica. Foi uma coisa que aconteceu. Eu tive numa editora que trabalhava com quadrinhos. Eu fiquei 2 anos trabalhando com quadrinhos para os Estados Unidos. Quadrinhos gráficos, ilustrados, e era na área de fantasia. E isso me levou até essa editora que produzia os livros de Star Trek no Brasil. E eu comecei a fazer capas. E depois disso eu fui fazendo outras coisas, né? Cheguei a trabalhar em coisas como o Oscar Horseman Scott Card, por exemplo, que eu fiz as capas de todos os livros aqui do Brasil, que inclusive virou filme, um dos livros dele virou filme, né, que é o Ender Game. Enfim, fui me divertindo nessa área, entendeu? E paralelamente fazendo meus trabalhos pessoais também, nunca deixei de fazer isso, né? E eu falei de uma terceira coisa, muito importante também, que é a educação. Perfeito. Desde que eu comecei a trabalhar com ilustração, um dos meus primeiros trabalhos foi trabalho educativo. E até alguns anos atrás eu ainda estava trabalhando com as editoras grandes que fazem livros didáticos, com ilustrações didáticas. Eu sempre gostei muito disso, acho que é importante essa área. Excelente. Emílio, historicamente você tem uma íntima relação com a Festa do Arroz Tremembé. Mas antes de passearmos por essa Festa do Arroz, você também teve um trabalho muito bem feito na divulgação cultural dos artistas regionais por um programa de televisão também. Qual foi, o que você traz de bagagem, de emoção, de todos aqueles que você mostrou, pelo menos em uma música ou em um programa de televisão, nos seus talentos que você mostrava pela TV em Taubaté? Preciso dizer uma coisa, que o trabalho que tive na TV Cidade de Taubaté foi originado por causa da Festa do Arroz. Perfeito. Por isso que eu dei uma passada por cima. A Festa do Arroz é que abriu as portas. Mas foi um trabalho excelente, porque com a Festa do Arroz eu ficava conhecendo os artistas. E fui catalogando todos eles. E quando me foi dado essa incumbência de fazer esse programa, Talentos do Vale, eu fui chamando os artistas que eu tinha cadastrado. Certo. Que foram muitos. E dos quais eu posso destacar a Mary Oliveira, você deve conhecer. Conheço. Pedro Freire. Excelente. Patrícia Oliveira, que hoje diz que não canta mais. Com o tempo, acho que foi uma das últimas festas do Arroz, nós descobrimos a Flávia Lima. Flávia Lima. É uma menina excelente também. Bastante versátil. Nossa, demais. Conheci também na Festa do Arroz a Luana. Luana Camará. A Tuíla, que participaram da Festa do Arroz. Mas infelizmente não as entrevistei. Mas não vai faltar oportunidade, tem a próxima Festa do Arroz aí que de repente uma delas vem. Bom. Entendeu? Eu estou falando, não as entrevistei na TV. Mas na Festa do Arroz elas participaram. E se de repente nessa Festa do Arroz acontece de uma outra oportunidade televisiva para você trabalhar os seus talentos do Vale? Nada é impossível, amigo. Eu estou aposentado. O artista nunca se aposenta, ele muda de posição. É verdade, pode ser. Wagner, você falou que trabalhou com bastante envolvimento na indústria da educação. Hoje você tem algum projeto de ministrar oficinas de ilustração para algum tipo de estudante, ou ainda não chegou o momento, ou você não teve a oportunidade, ou
Em outras palavras, falta incentivo público para isso? Olha, eu já fiz isso, já dei aulas em outra escola e também particulares, no meu estúdio. Só que aí eu acabei ficando muito envolvido com o meu trabalho, né? Que essa parte de ilustração foi bem, bastante coisa, né? E eu acabei deixando de lado. Mas é uma coisa que eu penso. Provavelmente eu vou fazer isso em breve. Uma coisa que eu venho pensando a respeito e procurando uma forma de fazer isso que seja legal para mim e que eu acho que vai dar bom resultado para as pessoas também. Porque, na verdade, hoje, principalmente os jovens, os adolescentes, eles têm uma enorme limitação por conta da tecnologia. Eles se prendem muito ao celular, inclusive o campo visual deles fica bastante limitado. Talvez numa oficina de arte como a sua, mais aberta, mais expansiva, que possibilita a pesquisa, o entendimento, a compreensão das formas naturais, isso venha contribuir até para que haja um divisor de águas na própria chamada hoje geração Z, que está muito limitada. Então, você acredita, Wagner, que havendo a possibilidade, você formataria um projeto de oficina capaz de atender e até afastar um pouco os jovens dessa tecnologia, fazendo com que eles se tornem mais sensíveis à realidade do mundo? Eu acredito que sim. E eu acho que trabalhar os materiais é uma coisa muito agradável, materiais artísticos. Uma coisa muito agradável. Você começa a fazer isso, você acaba tendo uma outra visão das coisas. Eu não sou contra a tecnologia ou a internet e tudo mais, né? Muito pelo contrário, te aproxima. São facilitadores, né? São facilitadores. Mas faz falta. Esse contato manual, analógico com as coisas. Emílio Vargas, de repente, num certo ano, já um pouquinho mais passado, alguém lhe chega e diz: você quer ser o apresentador da nossa primeira festa do arroz? Qual foi a emoção, o senso de responsabilidade e o resultado disso tudo, depois, como você nos disse, depois de 11 etapas, 11 versões da festa do arroz Tremembé, a sua experiência, as suas emoções enquanto no palco, enquanto apresentador e enquanto consumidor do próprio produto que você apresentava? Olha, vamos começar pelo princípio do início do começo. Certo. Um dia, lá no casarão, saudoso casarão de Tremembé, tinha essa reunião sobre o que mesmo? Solar das Artes, onde fui convidado pelo meu filho. Fui junto com ele. Onde tinha um escritor também, que tinha sido neto do construtor, do primeiro habitante do casarão. Uhum. Pouca gente sabe quem é. Não tenho a mínima ideia. Você joga baralho? Jogo. Muito Então, pouco. O criador da Copag. Nossa. Foi Companhia Paulista de Artes Gráficas. Foi quem construiu o casarão de Tremembé, que hoje, infelizmente, foi demolido, né? E ali fiquei conhecendo o Fernando Leite, se não me engano, neto do construtor do casarão. E nos deu um livrinho para cada um. Eu, gostoso, vi um trechinho curto. Falei, nossa, que bacana, deixa eu ler. E eu li. Interpretei. Com isso, a dona Marisa e a dona Lúcia, que participavam da festa, me chamaram, falaram que nós vamos ter uma festa, a festa do arroz, você poderia ser um anfitrião. Falei, o que é isso? O que faz um anfitrião? Dói. O que faz? Apresentações, tudo bem. E foi assim que começou. Esse texto qual que era? Eu não lembro. Não era a ladainha do arroz? Não. Outro? A ladainha, ele ia excluir, estava esquecendo esse detalhe.
Esse escritor aí foi o que criou a ladainha do arroz. Você tem ela em mente? Só o comecinho. Vamos lá. O arroz que a gente planta aqui nessa Tremembé, na terra do brasileiro, ninguém sabe onde é. Ninguém sabe que aqui, esqueci. É muito bonito a festa do arroz. Então, de repente fica o convite para você recitá-la no início na abertura da 15ª Festa do Arroz Tremembé. De repente aparece. É um momento solene, hein? Eu tenho a gravação, se quiser eu lhe passo. Então, isso. Agora vamos fazer, depois desse passeio, você não contou para mim como é que foi ainda a emoção de trazer talentos para o palco da Festa do Arroz, conviver com eles em cada show, um momento de alegria, de introspecção, de saudade, porque o artista faz você sentir isso. Como é que era para você esse momento junto com os artistas? Uma grande novidade e muito empolgante também, porque chamar um artista que eu não conhecia foi na Festa do Arroz. Quem contratou foram a Marisa e a Lúcia. Eu não conhecia, só apresentava. E depois de ver o grande talento que era esse cantor ou esse cantor, esse artista em si, falei, puxa vida, como tem gente boa aqui no Vale do Paraíba. Porque aparecia gente de Tremembé, de Taubaté, de São José dos Campos, outros que eu tive a oportunidade de entrevistar na televisão, foi o Grupo Paranga. Paranga, histórico. E isso também é emocionante. São esses. E cada ano era uma emoção nova. Wagner, você, logicamente, em existindo e vivendo e desfrutando a estância turística de Tremembé, tem a oportunidade de frequentar a Festa do Arroz. Qual é o sabor daquilo que você sente da terra trabalhando a gastronomia local, divulgando a cidade e trazendo turistas e, acima de tudo, promovendo, pelo menos temporariamente, emprego e renda? Olha, eu desde o início achei a Festa do Arroz uma coisa fantástica. Como apreciador, espectador, e eu sentava lá, ficava vendo show e de repente você vai lá e come um bolinho de arroz. É uma coisa ótima, né? É cultura em 2 níveis. Então, eu realmente acho a Festa do Arroz uma coisa muito importante da cidade. Culturalmente, Emílio Vargas tem uma visão também do que é a Festa do Arroz. Conte-nos. Culturalmente, foi bom você perguntar, porque está trazendo para Tremembé outra visão sobre o município, que antigamente era Estância Turística de Tremembé. Eu até perguntei, mas por que turística assim? Não tem muita coisa. Mas é que vem muita gente para Tremembé. Mas para quê? Para visitar os presídios. Era essa a ideia que se tinha de Tremembé. Com a Festa do Arroz vem outra cultura. Agora a Festa do Arroz traz uma cultura de música, de alegria, de grandes coisas, grandes eventos. É isso. De turismo, inclusive, principalmente. Turismo. Aliás, como eu sempre costumo dizer, nós trabalhamos com cultura e turismo e cultura, porque são unha e carne, não podem ser desvinculadas o turismo da cultura e vice-versa. Durante minha festa, os dias que eu participava da Festa do Arroz, eu apresentava o artista e ia lá pro meio do público, conversar com um, conversar com outro. Eu cheguei a entrevistar gente que veio de São Paulo, gente que veio de Minas Gerais, não daqui da divisa com o Rio, nem com São Paulo, lá de Belo Horizonte. Eu cheguei a entrevistar gente que veio da Bahia para ver a Festa do Arroz. Ótimo. Nós estamos encaminhando para o final desse nosso bate-papo. Parece que foi muito, mas é muito pouco para a gente falar muita coisa. Então, com toda certeza, teremos outras oportunidades.
Mas eu gostaria que você, Wagner, fizesse um convite seu, pessoal, como cidadão tremembense, para aqueles de fora, para que venham participar da 15ª Festa do Arroz Tremembé. Venham buscando a cultura, que tem muita coisa boa, muitos artistas bons, e também muita comida boa, muita gastronomia boa. Vale a pena. Emílio Vargas, o seu convite. Meu convite, antes do convite eu quero dizer que ele esqueceu de um detalhe. Ele foi o criador do primeiro logo da Festa do Arroz. Olha, tá vendo? Eu não sabia disso. Esse logo, quando nós criamos o logotipo, eu apresentei algumas propostas com esse desenho, né? E Festa do Arroz embaixo, em cima, tal, mas sempre o desenho maior. Por quê? Porque eu, como artista, eu quero valorizar o desenho. Perfeito. Aí o Fernando Leite, que é publicitário, né, que ele comentou do casarão, e ele levou e transformou nisso. O que ele fez? Ele pegou meu desenho e colocou no meio do arroz. Então ele valorizou o nome, valorizou também a cidade, a cultura, e manteve o desenho. Agora o seu convite. Meu convite é de 16 a 19 de maio. Venham visitar Tremembé, essa cidade maravilhosa que acolhe a todos com amor. Os contatos do profissional Wagner Vargas. Tem o site wagner.art.br. Tá fácil. Isso. Nós agradecemos Emílio Vargas, Wagner Vargas. Wagner com V. Wagner com V. Wagner Vargas, Emílio Vargas. A nossa gratidão àqueles que nos acompanharam, a gratidão à comissão organizadora da Festa do Arroz Tremembé e a promessa de voltarmos em breve com a nossa gratidão também ao Edilson e toda a equipe da Unifunvic que nos dá esse apoio espetacular para promovermos a Festa do Arroz Tremembé. Um abraço, Deus abençoe a todos.